Olá! Nessa aula vamos falar sobre a síntese de ATP em aerobiose. Os objetivos é conhecer a origem de moléculas de acetato em forma de acetil-CoA, a qual inicia o ciclo de Krebs, conhecer as reações do ciclo de Krebs, identificar as etapas de conservação de energia gerada durante as reações do ciclo de Krebs, entender a dinâmica de oxirredução dos componentes da cadeia transportadora de elétrons e compreender o principal processo da síntese de ATP em aerobiose, o destino do piruvato em aerobiose. Você lembra que a via metabólica da glicólise surgiu em um mundo livre de O2? Porém, num belo dia, as cianobactérias resolveram inventar a fotossíntese. Esse acontecimento trouxe uma drástica mudança para a atmosfera terrestre. Com o surgimento da fotossíntese, os níveis de gás oxigênio atmosférico surgiram. Por isso, o ambiente terrestre passou a ser oxidante. Os antepassados dos seres aeróbicos inventaram uma maneira de aproveitar a energia oxidante do gás oxigênio. Esses seres utilizavam a oxidação para extrair energia dos alimentos. Os organismos aeróbicos se tornaram máquinas de retirar elétrons da comida. O mecanismo de oxidação de alimento criado chama-se ciclo de ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Em eucariotos, essa via de produção de energia acontece dentro de uma organela celular, a mitocôndria. Essa é a mitocôndria. Você lembra do produto final da glicólise, o piruvato? Pois é, em aerobiose, o seu destino é entrar na mitocôndria para ser transformado em acetil-CoA. Essa é a molécula de piruvato. Mas lembre-se de que para cada glicose quebrada na glicólise, 2 moléculas de piruvato são geradas. Então, essas 2 moléculas entram na mitocôndria. Esse é o piruvato. Surgem 2 moléculas de piruvato. Antes de entrar no ciclo de Krebs, cada piruvato deve ser transformado em uma molécula de acetil-CoA. Para que isso aconteça, o complexo piruvato desidrogenase remove primeiro uma molécula de gás carbônico do piruvato. Então, esse é o complexo piruvato desidrogenase removendo uma molécula de gás carbônico. Por ficar com 3 ligações, o acetil se liga à coenzima A, ficando estável. Para promover essa ligação, um NADH é formado. Veja, o NADH é formado e a coenzima A se liga ao acetil. Essa foto de satélite mostra o encontro do Rio Negro e Solimões. O acetil-CoA funciona como um encontro de rios no metabolismo celular. Isso porque não só os açúcares, mas também os ácidos graxos e os aminoácidos podem se transformar em acetil-CoA. O grande segredo da produção de ATP na mitocôndria é o uso de energia liberada durante a reação de oxidação. Então, existe o elétron, que passa para outra molécula. Então, esse é o oxidado, porque ele libera um elétron, e esse é o reduzido, porque ele recebe um elétron, uma carga. Assim, o NAD é um ator principal nessa transferência de elétrons. Quando essa molécula está reduzida na forma de NADH, ela possui um alto potencial energético. Esse potencial é utilizado para a produção de ATP na membrana interna da mitocôndria. No próximo tópico, vamos ver passo a passo o ciclo de Krebs. Assim, o NADH transformado, ele também contribui na produção de ATP. Ciclo de ácido cítrico. Vamos ver agora o ciclo de Krebs. Por que ele é um ciclo? Porque a molécula gerada na última reação é reaproveitada na primeira reação do próximo ciclo. Então, vamos ver agora cada passo do ciclo, começando pelo acetil-CoA. Este é o oxalacetato, esse daqui. É uma molécula de 4 carbonos. Na primeira reação do ciclo, ele vai ser unido a uma molécula de 2 carbonos. Para facilitar a visualização dessa reação,
Vamos antes dobrar o oxalacetato. Este é o oxalacetato transformado, só para melhorar a visualização. Esse é o citrato síntese, o acetil-CoA e a molécula de água. A molécula que vai se unir ao oxalacetato é a porção acetil do acetil-CoA, esse daqui. Para que isso aconteça, uma molécula de água é utilizada para quebrar duas ligações. Então, essa é a molécula de água. Essas ligações são a dupla ligação de um carbono com oxigênio no oxalacetato e a ligação do acetil à coenzima A. Então, vamos ver o que acontece. A água vai se ligar ao oxalacetato e depois vai se ligar o acetil-CoA. Vai fazer uma única ligação. Com esta quebra, um dos oxigênios do acetil fica com uma ligação apenas, e um carbono do oxalacetato fica com 3. Perceba. Como esses dois átomos necessitam realizar mais de uma ligação, as moléculas são unidas a uma única molécula, o citrato. Esse é o produto da primeira reação do ciclo de Krebs. Perceba. Se transforma em citrato a molécula que antes era acetil-CoA e o oxalacetato. Vamos ver o placar de substâncias. O gás carbônico 0, ATP 0, o NADH 0 e FADH2 também 0. Até aqui você viu como o oxalacetato é reaproveitável no ciclo e como este está unido à cadeia de carbono do acetil-CoA, formando uma molécula de 6 carbonos, o citrato, que tal conhecer o restante do ciclo. Agora vamos ver o que acontece com o citrato. Na próxima reação, a conitase reorganiza os radicais dentro da molécula de citrato. Para isso, ela remove uma molécula de água, uma hidroxila e um hidrogênio. Depois, adiciona outra molécula de água, invertendo. Então, esse é o citrato e a conitase ele vai expelir uma molécula de hidroxila, que é o H, e outra de hidrogênio, que é H. Perceba, e formando água. Após a remoção da água, forma-se uma ligação transitória entre os carbonos que perderam radicais. Essa ligação é logo quebrada com a adição de uma nova molécula de água. A inversão na posição dos radicais acontece porque o isocitrato é mais facilmente oxidado que o citrato. Então, se organiza a molécula, então se transforma isocitrato e continua da mesma forma, 0 para todos os componentes. Até aqui, o ciclo, temos uma molécula de 6 carbonos. No próximo passo, haverá redução de um carbono na molécula e a formação de NADH, que vamos ver na composição do isocitrato. A primeira reação catalisada pela isocitrato desidrogenase e a transferência do hidrogênio da hidroxila para o NAD. Então, o NAD entra no isocitrato desidrogenase e forma o NADH. A primeira reação catalisada pelo isocitrato desidrogenase é a transferência do hidrogênio da hidroxila para o NAD+, e se transformando em NADH. Com a remoção do hidrogênio da hidroxila, o oxigênio puxa um elétron do carbono para fazer uma ligação. A próxima reação é a remoção de um dióxido de carbono da molécula. Então, vamos remover o dióxido de carbono da molécula. Então, ele é expelido. A molécula de isocitrato, que tinha 6 carbonos, dá lugar a alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos. Então, essa é a molécula de alfa-cetoglutarato. E esse é o isocitrato desidrogenase. Perceba que nessa parte da reação foi transportado uma molécula de dióxido de carbono e uma de NADH. Agora, vamos para o cetoglutarato. Essa é a parte do ciclo do cetoglutarato.
Então, até aqui produzimos um NADH e temos uma molécula de 5 carbonos, que é o cetoglutarato. O complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase promove, na forma de dióxido de carbono, a remoção de mais um carbono da molécula. O carbono, que estava ligado ao carbono removido, agora se liga com a enzima A. Então esse é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, a coenzima A e o alfa-cetoglutarato. Então, agora vamos cortar uma parte da molécula do alfa-cetoglutarato para expelir um de dióxido de carbono. Então, ele sai. Para a coenzima A se ligar, ela perde um hidrogênio, que é esse daqui, que é removido pela molécula de NAD+, e assim forma o succinil-CoA. Então, ela perde uma molécula e forma NADH e se transforma em succinil-CoA. E esse é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Vamos ver. Então, na parte do ciclo, agora já temos 2 de dióxido de carbono e 2 de NADH. Vamos continuar a nossa contabilidade. Até aqui temos uma molécula de 4 carbonos, que nesse caso é o succinil-CoA, e produzimos 2 NADH. Então, estamos nessa parte aqui do ciclo, do succinil-CoA. A succinil-CoA sintase catalisa a substituição da coenzima A por uma molécula de fosfato. Então, esse é o succinil-CoA e essa é a succinil-CoA sintase. Então, a ligação de um hidrogênio forma uma molécula de fosfato. O próximo passo, a enzima remove o fosfato da molécula, dando origem ao succinato, que é este daqui. Esse fosfato ele vai ficar preso ao aminoácido da enzima, que é a histidina. Perceba, o fosfato preso à enzima tem um alto potencial de transferência. Esse potencial é utilizado para produzir um ATP. Essa enzima pode transferir o fosfato também para um GDP. Então, adenosina de fosfato. Essa é a única fase do ciclo de Krebs em que há síntese de ATP ou GTP diretamente. A conservação de energia do ciclo está baseada na produção de NADH, ou FADH2. O NADH será utilizado para a síntese de ATP na cadeia de transporte de elétrons. Então, o fosfato ele vai se ligar à adenosina de fosfato, que se transformará na adenosina trifosfato, que é ATP. Então, essa succinil-CoA sintase. Então, vamos ver o que aconteceu. Na etapa anterior, o ciclo formou uma molécula de ATP. Neste ponto do ciclo, temos uma molécula de 4 carbonos, 2 NADH e 1 ATP produzidos. Vamos continuar a acompanhar o ciclo. Então, agora vamos ver o succinato. O succinato desidrogenase remove 2 átomos de hidrogênio do succinato. Depois, transfere esses átomos para a molécula de FAD. Então, o succinato ele vai perder 2 hidrogênios, que vai ser transferido para o FAD, e se transformando em FADH2. Como os carbonos que perderam seus hidrogênios precisam de mais uma ligação, esses formam uma dupla ligação entre si, percebam. Assim, se forma o fumarato. Esse é o fumarato e succinato desidrogenase. Então, vamos ver o placar. Perceba que a partir desse ciclo foi feito uma molécula de FADH2. Nessa parte do ciclo, temos então uma molécula de 4 carbonos, que é o fumarato, e 2 de NADH, 1 ATP ou GTP e 1 FADH2. E o que acontece com o fumarato? Vamos ver. Estamos nessa parte aqui do ciclo do fumarato. A fumarase insere uma molécula de água na molécula de fumarato. A dupla ligação, que é essa daqui, entre os carbonos é quebrada,
e um carbono se liga à hidroxila e o outro ao hidrogênio. A molécula gerada é chamada de malato. Então, esse é o fumarato e esse é a fumarase, a enzima que quebra as moléculas. Então, a molécula de água vai se ligar à molécula do fumarato. Aí perceba, a partir da ligação, ele se transforma em a molécula de malato, essa daqui. Agora vamos ver o que acontece. Continuamos no mesmo ciclo. 2 de dióxido de carbono, 2 de NADH, 1 de ATP, 1 de FADH2. Continuamos com uma molécula de 4 carbonos, que agora chama-se malato, e 2 moléculas de NADH, uma de ATP ou GTP e 1 de FADH2, que estamos na parte da molécula de malato. Na última reação do ciclo, o malato é oxidado pelo malato desidrogenase. Essa enzima catalisa a transferência do hidrogênio para NAD+. A molécula formada é o oxalacetato, é utilizado na primeira reação do ciclo. Então, esse é o malato e esse é o malato desidrogenase. Então, a partir do NAD+, eles se ligam à molécula de hidrogênio e formam o NADH. Então, a molécula, quando essa molécula, o malato, perde um hidrogênio, se transforma o oxalacetato. Transporte de elétrons. Agora, vamos tentar entender o mecanismo que aproveita a energia contida nas moléculas de NADH e FADH2 para sintetizar o ATP, a cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia acontece na membrana interna da mitocôndria, e é para lá que vão as moléculas de NADH, produzidas durante a glicólise e o ciclo de Krebs. Essa é a membrana interna, o espaço intermembranar e a membrana externa. É aqui que acontece o processo, na membrana interna. Nessa membrana mitocondrial interna, estão localizados 3 complexos proteicos, que formam a cadeia respiratória. A NADH desidrogenase, que é essa daqui, o complexo de citrocromo B61, que é esse, e a citrocromo oxidase, que é essa. Entre esses, as moléculas de ubiquinona, que é esta, e o citrocromo C, que é essa, na membrana. E nessa membrana está também a ATP sintase. A NADH desidrogenase remove o hidrogênio do NAD. Enquanto faz isso, ela fica com o hidrogênio para si. Uma vez com hidrogênio, essa enzima o separa para o seu elétron. O elétron continua dentro dela e o hidrogênio, agora H+, passa para o espaço intermembranar junto com outros 3 Hs, 3 hidrogênios. Então, esse é o NADH, que ela passa pelo NAD desidrogenase e ela perde um hidrogênio e entra mais 3 hidrogênios. Então, esse hidrogênio passa para o espaço intermembranar com mais 3 hidrogênios e fica um elétron na carga do NAD desidrogenase. O elétron removido é então transferido para o ubiquinona. Essa transferência acontece porque essas proteínas possuem afinidades crescentes pelos elétrons. Assim, os elétrons passam na molécula com menos afinidade para outra com mais afinidade. Então, esse elétron vai para a ubiquinona. Assim, quando a ubiquinona se choca com o complexo citocromo B61, o elétron passa para esse complexo. Então, esse elétron vai para o citrocromo B61. O elétron segue a cadeia de transporte. Ao deixar o citocromo B61, cria-se uma diferença de potencial que leva ao transporte de 4 hidrogênios para o espaço intermembranar. Então, ocorre o transporte de 4 hidrogênios no espaço intermembranar. Mas, quem fica com o elétron no final? Esse é o papel do oxigênio. Por ser muito eletronegativo, o oxigênio é o receptor final de elétrons. Note que,
Ao final do transporte dos elétrons, a concentração de hidrogênio no espaço intermembranar está alta. Então, percebe, e existe mais transporte de hidrogênio e o elétron se liga ao oxigênio porque o oxigênio é eletronegativo. A água move um gerador de hidrelétrica para gerar energia. Da mesma forma, os hidrogênios, que entram na mitocôndria e movem um complexo de proteínas, chamado ATP sintase. Essa energia utiliza a energia para fazer ATP. O fluxo de hidrogênio para dentro da matriz mitocondrial move o ATP sintase. Esse movimento gera energia suficiente para a síntese de ATP. Vamos ver o que acontece. A síntese de ATP funciona porque os hidrogênios passam pela essa matriz e gerando e transformando a adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Não se esqueça de que o oxigênio acabou de se ligar a um elétron. Como ele está negativo, ele ligará aos hidrogênios bombeados para a matriz mitocondrial. Essa reação que ocorre gera água. Respiração celular. Por que precisamos respirar? Não vale responder que é para não morrer. Por que morremos quando não respiramos? Para responder essa pergunta, vamos olhar para o caminho que o oxigênio faz dentro do nosso corpo. Primeiro, inspiramos o ar para dentro dos nossos pulmões. Perceba, essa é a traqueia, pulmão e diafragma. Quando inspiramos o ar, esse é pressionado contra as paredes dos nossos pulmões. O oxigênio presente no ar entra em contato com uma quantidade enorme de vasos sanguíneos. A pressão criada em nossos pulmões faz o oxigênio ser captado pelas nossas hemácias no sangue. As hemácias oxigenadas levam o gás oxigênio para todas as células do nosso organismo. Como exemplo, temos os neurônios. Perceba. Mas por que o oxigênio é importante para as células? Será que elas morrem asfixiadas? Sim, nossas células morrem na falta de gás oxigênio. E a razão dessa morte está na nossa mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias ocorre a via metabólica que oxida os combustíveis celulares de gás carbônico e água. Essa via chama-se de ciclo de ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O gás carbônico é carregado pelas hemácias até os pulmões, onde é liberado pela respiração. Você percebeu que são produzidos também NADH e FADH2 durante o ciclo? Nós já vimos até aqui que o NADH e o FADH2 são moléculas com alta energia, lembra? O NADH vai para a membrana interna mitocondrial, onde é oxidado, e essa oxidação cria um fluxo de elétrons entre as proteínas da cadeia de transporte de elétrons. Durante o fluxo de elétrons, acontece a entrada de H+ no espaço intermembranar. Ocorre a passagem de hidrogênio e o elétron na carga passa para ubiquitinona, citocromo B61, citocromo C, citocromo oxigenase. E nesse processo surge vários hidrogênios do espaço intermembranar. Esse hidrogênio no espaço intermembranar volta para dentro da mitocôndria durante a síntese de ATP. Mas o que o gás oxigênio tem a ver com isso? O oxigênio é receptor final de elétrons da cadeia de transporte. Além do oxigênio, que capta elétrons, a matriz mitocondrial recebe o hidrogênio transportados pela ATP sintase, que é um processo de produção de ATP, que transforma a adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Perceba que nesse experimento os pesquisadores ligaram uma proteína fluorescente à ATP sintase e filmaram o seu movimento. Com isso, eles provaram que a ATP sintase funciona como motor molecular. Então, o hidrogênio precisa de um elétron para ficar estável.
Assim, o oxigênio que captou o elétron divide então esse elétron com o hidrogênio, formando H2O, isto é, água. E se não fosse o oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons engarrafaria. Vamos ver como. Sem o oxigênio, as proteínas da cadeia de transporte ficariam cheias de elétrons. E então o fluxo de hidrogênio para o espaço intermembranar é interrompido. Perceba o excesso de hidrogênio. O excesso de hidrogênio na cadeia poderia não se ligar com o oxigênio. Como não há mais transporte de hidrogênio para o espaço intermembranar, o gradiente de prótons vai gradualmente ser desfeito pela ação da ATP sintase. Depois que o gradiente se desfaz, a síntese de ATP é interrompida. É por isso que precisamos respirar gás oxigênio, porque nossas células precisam de oxigênio para manter funcionando a cadeia transportadora de elétrons, que é a nossa usina de produção de energia. E sem energia, nós e nossas células morremos.